Boa tarde a todos, agradeço muito a participação de vocês e foi assim uma coincidência muito boa que esse workshop sobre atmosferas de exoplanetas está começando justamente no dia 8 de março, que todos vocês sabem, né, o Dia Internacional da Mulher, e quem melhor para representar, né, uma mulher cientista do que a nossa convidada, a doutora Raíssa Estrela. A doutora Raíssa Estrela é ex-mackenzista, ela fez o seu mestrado e o seu doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no programa de pós-graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais. Eu tive a grande honra e prazer de ser a sua orientadora, e ela, né, ainda no meio do doutorado, ela foi fazer um estágio, né, que ela tinha a bolsa FAPESP, no Jet Propulsion Laboratory da NASA, e aonde ela continuou e hoje é a Postdoctoral Fellow, né, ou seja, ela é uma pós-doutora, né, que trabalha lá no JPL, né, na JPL da NASA. Hoje, né, aqui vocês podem ver, está aqui o programa do workshop, né, que a gente planejou. Agradeço bastante aí a contribuição, né, de vocês participantes, né. Eu vou falar hoje, vou fazer a palestra introdutória, vou começar daqui a pouquinho, e depois, né, amanhã e depois, às 3 horas da tarde, vocês vão ouvir as palestras, né, da doutora Raíssa Estrela. Então, muito obrigada, Raíssa, por você estar, né, aqui, né, esse workshop só está acontecendo mesmo por sua causa. Então, está aqui, vocês, todos os participantes, devem ter recebido esse PDF, né, por e-mail, e eu também aproveito para dizer que o link para as apresentações hoje, amanhã e depois, né, que o workshop vai acontecer hoje, terça, quarta e quinta, né, 8, 9 e 10 de março, das 3 horas da tarde até 5h30, tá? E esse é o link, né, para vocês acessarem. Então, vamos então, vou começar aqui, né, e eu vou pedir então, aliás, já pedi, né, que a Raíssa, então, me avise quando tiver faltando aí uns 10 minutos para as 4, tá bom? Então, pessoal, então, vou fazer uma introdução sobre exoplanetas e habitabilidade. Bom, no workshop nós tivemos quase 300 inscritos, eu fiquei muito feliz, né, com o número de inscritos, e então, como a maioria, acho que metade é de alunos de graduação, então essa palestra, né, quem já trabalha na área ou quem, né, já é pesquisador nessa área, vai achá-la introdutória, e é mesmo porque essa que foi a ideia, de servir de introdução para o que a Raíssa vai falar amanhã depois, né, sobre exatamente como que a gente estuda e caracteriza as atmosferas dos exoplanetas. Quem eu vou falar justamente o que são exoplanetas, como que a gente os detecta, o que é a zona de habitabilidade, tá bem? Então, bom, eu não me apresentei, eu sou, para quem não me conhece, eu sou Adriana Valho, eu sou pesquisadora do Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie, né, que é o CRAAM, tá bem? Então, vamos lá. Então, planetas, né? Primeiro, o que é planeta? Planeta é uma palavra que vem do grego, que quer dizer errante, e justamente porque os gregos, né, notaram que os planetas eram astros que se moviam em relação às estrelas fixas. E eram 5 os planetas, né, na antiguidade: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Tá? Então, aqui, isso obviamente, os 5 planetas eram vistos a olhos nus. Hoje, a gente sabe que o nosso sistema solar é composto por 8 planetas, né? 4 terrestres, vocês mal conseguem ver aqui, Mercúrio e Marte, né? Mas tem esses 4 terrestres bem pequenininhos, mais próximos do Sol, e os 4 gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, mais distantes. Aqui, o que está em escala é o tamanho dos planetas, tá? Então, por exemplo, dá para ver a escala do tamanho do Sol
e da Terra, né? E da Terra e Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. E como, então, o que são exoplanetas, né? Exoplanetas são os planetas em torno de outras estrelas. O primeiro exoplaneta descoberto, essa descoberta foi feita por dois astrônomos, o Wolfgang e o Freil, em 1992. Na verdade, tem um terceiro planeta que na época, né, era ainda meio controverso, porque ele era muito pequenininho, na verdade ele é do tamanho da nossa Lua, e os dois planetas realmente, né, detectados têm uma massa mais ou menos de 4 vezes a massa da Terra. Tá? Mas eles não ganharam muita notoriedade porque eles eram planetas em torno de um pulsar, e não de uma estrela normal, né? E antes disso, então, o que é um pulsar, né? Um pulsar é uma estrela de nêutrons, que é o núcleo, o resto que sobrou da explosão de uma supernova, de uma estrela massiva, e esse pulsar, então, ele tem um campo magnético muito intenso, e o campo magnético, o eixo do campo magnético está desalinhado do eixo de rotação da estrela, né? Lembrando que uma estrela de nêutron, ela tem aí um tamanho de, sei lá, uns 10 quilômetros, mais ou menos. Então, o que acontece? Por conta desse campo magnético estar desalinhado, funciona, e existe, né, um campo magnético muito intenso, muitas partículas energéticas em torno do pulsar, acaba acontecendo que é emitido um feixe de luz, e essa luz também pode aparecer em frequências de rádio, tá? Ou seja, um feixe de emissão em rádio, e o que acontece é que justamente conforme o pulsar gira, esse feixe de luz então passa aqui na Terra e a gente vê como se fosse um farol de navio com pulsos, com intervalos de tempo muito bem determinados, né? Melhor do que, mais preciso do que o melhor dos termômetros, dos relógios atômicos aqui na Terra. Tá? Então, e o que se mediu, então, foi o seguinte, mediu-se pequenas diferenças de atraso nesses pulsos dos pulsares. E por que isso acontece? Né? Então, vamos lá, vamos voltar na lei da gravitação universal de Newton, em que massa atrai massa, e não é apenas a estrela que atrai o seu planeta, mas o planeta também atrai a estrela. E o que acontece, como vocês podem ver nesse esquema aqui, é que ambos giram em torno de um ponto, né, que é o centro de gravidade, um ponto imaginário no espaço. E a grande maioria, né, das técnicas que eu vou falar daqui a pouquinho, de detecção, elas justamente levam isso em consideração. Ou seja, o que elas tentam medir é esse movimento, esse bamboleio da estrela em torno desse centro de gravidade comum. E como a lei da gravitação universal de Newton, né, é dada por essa expressão, né, a constante da gravitação universal, o produto da massa da estrela pela massa do planeta dividido pela distância ao quadrado. Então, o que isso quer dizer? E F é a força, né, força de atração gravitacional. Quer dizer que quanto maior a massa do planeta e quanto menor a distância entre a estrela e o planeta, maior vai ser essa força e maior, então, vai ser o deslocamento. E é justamente por isso, então, que os pulsos se atrasavam, porque, ora, a estrela o pulsar está mais longe da Terra, e, portanto, o tempo de chegada do pulso é maior, né? Ora, ela está mais perto, né? E esses pulsos, eu esqueci de falar, mas eles podem acontecer, eles acontecem geralmente em frações de segundo, né? Porque é uma estrela com um raio de 10 quilômetros, ou seja, elas giram muito rápido, e esses pulsos são emitidos, os pulsares, logo que eles nascem, né, logo que eles começam, logo após a explosão da supernova, eles têm aí um período aí de 1 milissegundo, ok? Mas, enfim, voltando aqui aos planetas, então, foi assim que foi medido, usando o telescópio de Arecibo, mas esses planetas não receberam muita atenção porque estavam em torno de uma estrela morta, e muito provavelmente também hoje a melhor teoria para explicar a existência deles é que eles foram formados depois da explosão da supernova dos restos da estrela, e que qualquer sistema planetário que existisse antes disso foi completamente varrido pela explosão da supernova. E menor chance zero de vida. Então, não teve muito interesse.
Uma outra forma de detectar planetas é por medidas de espectroscopia ou medidas de, como a gente fala, de velocidade radial. De novo, vocês podem ver o esquema aqui da estrela e do planeta girando em torno de um ponto, né, fictício aqui, um ponto de gravidade. E o que acontece, então, é que quaisquer linhas de emissão ou de absorção dos átomos ou moléculas, enfim, que estejam, né, ou íons, mais provavelmente, na atmosfera da estrela, o seu comprimento de onda, por conta do efeito Doppler, vai sofrer um pequeno deslocamento, né, que é dado aqui, lambda é o comprimento de onda, então lambda que é o comprimento de onda em repouso, ou seja, como a gente conhece esse espectro no laboratório, então está aqui marcado por essas linhas azul claro, e conforme a estrela se mexe, aqui a velocidade radial da estrela, né, porque a estrela está se mexendo, então ela existe uma velocidade radial, é porque na direção aqui, né, da estrela para a Terra, isso aqui representando um telescópio. E é isso que a gente observa se a gente medir, né, no tempo a velocidade que é dada pelo deslocamento das linhas espectrais. E no caso, né, se nós estamos morando aí em um outro sistema estelar e olhando o sistema solar, a gente ia ver o Sol, né? Na verdade, é uma composição de todos esses, dos movimentos de todos os planetas, da atração de todos os planetas, e a gente já vê aqui o Sol se mexendo com uma velocidade de metros por segundo, devido à presença de Júpiter, e devido à presença da Terra, com uma velocidade de apenas centímetros por segundo, tá? Essa velocidade aqui é de uma tartaruga andando, tá bem? E não só isso, como essa oscilação aqui, vejam, notem que o período de oscilação ou de rotação aqui da estrela é o mesmo período do planeta, tá? Então, no caso de esse movimento devido a Júpiter, completaria um período aqui de uma volta com um período de 12 anos, e, claro, no caso da Terra seria um ano. Mas, na verdade, o movimento do Sol é a composição de todas essas forças gravitacionais. E aí, 3 anos depois da descoberta dos planetas em torno do pulsar, aí sim foi descoberto um planeta em torno de uma estrela como o Sol, que se chama 51 Pégase, e aqui está a observação que foi feita em 1994, né, 1995 foi quando o artigo foi publicado, e a observação foi feita por um aluno de doutorado. O Didier Queloz era um aluno de doutorado, e o orientador dele era o Michel Mayor, tá? E aí, em 1995, eles publicaram esse resultado, que foi extremamente surpreendente, porque as pessoas já estavam procurando, sim, por exoplanetas, mas elas estavam procurando por planetas do tamanho de Júpiter, por conta da atração gravitacional, mas com períodos da ordem de anos, né? 10 anos, como Júpiter. E o que o Didier Queloz encontrou foi um período de 4,2 dias, e o planeta tinha uma massa aí próxima, né, de metade da massa de Júpiter. O que quer dizer, pela terceira lei de Kepler, que todos vocês devem ter aprendido no ensino médio, né, na escola. Isso significa, então, que a distância entre 51 Pégase e 51 Pégase b, que é o planeta, é de apenas 0,052 unidades astronômicas. Lembrando que uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Então, esse aqui é um planeta com metade da massa de Júpiter, a uma distância de 5% da distância da Terra ao Sol, ou seja, muito mais próximo da sua estrela do que Mercúrio está do Sol, girando com uma órbita aí de apenas 4 dias. Esse é o período orbital, ou seja, o ano, né, do 51 Pégase b dura apenas 4 dias. Então, isso foi realmente surpreendente, ninguém esperava por essa descoberta. E foi, então, por causa disso que eles ganharam, né, tá aqui, esse é o Didier Queloz, lembra, ele fez a descoberta em 94, quando ele era aluno de doutorado, e ganhou o prêmio Nobel em 2019. Então, esse é o Didier Queloz em 2019, esse é o seu orientador, Michel Mayor, e eles dividiram o prêmio com James Peebles, que ganhou o prêmio por
a sua pesquisa em cosmologia, tá? Mas eles ganharam aqui, cada um quarto, né, vamos dizer assim, do Prêmio Nobel de Física de 2019. Aqui, então, só para colocar tudo numa única transparência, né, os principais métodos de detecção de exoplanetas que nós temos, né, eu já falei de velocidade radial, já falei de tempo de chegada de sinal periódico, que é aquela do sinal do pulsar, né, e agora, então, eu vou falar um pouquinho desses outros métodos, né, que a gente separa, geralmente, esses métodos, né, devido ao processo físico envolvido, né, em 3 tipos: os efeitos dinâmicos na estrela, uma lente gravitacional e os efeitos fotométricos, né, do brilho da estrela ou do planeta. Então, vamos lá. A astrometria é a mesma coisa que a gente viu com velocidade radial, no sentido de que ambos, planeta e estrela, estão orbitando em torno de um centro comum, só que aqui, ao invés de eu medir esse deslocamento por medidas, por espectroscopia, ou seja, por medidas de deslocamento das linhas espectrais dos elementos que estão na atmosfera da estrela, eu tento tirar fotos da estrela no tempo e medir esse deslocamento da estrela. Só que a vida não é tão fácil assim, no sentido de que você não tem tudo parado e apenas a estrela, né, girando em torno do centro de gravidade. Você tem a Terra girando em torno do Sol, o Sol girando em torno da galáxia, essa outra estrela também está girando em torno da galáxia. Se ela estiver num grupo, né, de estrelas, num aglomerado, ela pode ter um movimento próprio lá dentro. Então, ou seja, na verdade, o movimento da estrela é uma composição de muitos movimentos e com velocidade, componentes maiores do que aquela causada pela atração gravitacional do seu planeta. Então, são necessárias medidas muito precisas, e isso começou a ser possível com o satélite Gaia, que eu vou falar mais um pouquinho mais sobre ele mais para frente, e que é um sistema para medir posições de astros, né, com uma precisão muito grande, e até o momento apenas 15 planetas, todos eles Júpiter, ou seja, gigantes gasosos, que foram descobertos por essa técnica. A lente gravitacional é um fenômeno de relatividade geral, e então é a mesma ideia, né, do que comprovou, por exemplo, do eclipse de Sobral, né, que fez 100 anos em 2019, e que comprovou a teoria da relatividade de Einstein. E a ideia é a mesma: quando você tem um corpo massivo, que pode ser uma estrela como o Sol, esse corpo vai deformar o espaço-tempo ao seu redor, curvando o espaço-tempo e fazendo com que a trajetória da luz, ela se curve, né? E ao se curvar, como vocês estão vendo, por exemplo, aqui está uma estrela lá atrás, né, longe do Sol, a gente está aqui olhando na Terra, e essa luz, então, vai se curvar, e não só ao se curvar, o efeito é o mesmo de uma lente de óculos, tá? Que converge os feixes de luz e, portanto, amplifica essa luz. Então, o que a gente vê aqui, né, por exemplo, aqui somos nós, né, os observadores. Aqui tem uma estrela no fundo, talvez uma estrela no bojo da nossa galáxia, Via Láctea, e aqui na frente passa uma estrela. Então, o que a gente vê aqui é uma amplificação no brilho da estrela, que pode chegar até 3 vezes o valor do brilho da estrela. E se essa estrela aqui, a estrela lente, tiver um planeta ao seu redor, o próprio planeta pode amplificar essa luz da estrela de fundo. Ou então, se tiver só o planeta sem a estrela, nós vamos ter uma amplificação também, só que muito menor. E aqui é um filminho mostrando, vocês podem ver, tem um planetinha aqui acompanhando essa estrela, e aqui, então, é o tipo de observação, variação que a gente vê no brilho dessa estrela de fundo. Muitas vezes a gente nem consegue detectar o brilho da estrela lente, tá? Mas o que importa é que o brilho é amplificado, justamente por causa da curvatura, né, do espaço-tempo em torno da estrela lente. E esse é um fenômeno que você consegue medir massas muito precisas, né, porque a deformação do espaço-tempo tem a ver com a massa do objeto, seja ele uma estrela, seja ele um planeta, né, e é possível, então, medir
né, a planetas com massas até de 1/10 a massa da Terra, tá ok? E, por exemplo, aqui, né, um esquema mostrando aqui a amplificação do brilho da estrela, e aqui, quando o planeta passa também, né, na frente da estrela de fundo, tem aqui a microlente gravitacional. E aqui uma observação de verdade, né? Ou seja, o que eu estava mostrando eram esquemas. Está aqui o nome, né, desse planeta, é um planeta de 5,5 vezes a massa da Terra e com uma distância de quase 3 vezes a distância à Terra-Sol. O ruim dessa técnica, embora ela seja muito precisa, é que ela é irreproduzível e como você não consegue muitas vezes detectar a estrela lente, você não pode fazer o acompanhamento. É uma vez só, porque você precisa ter um alinhamento perfeito entre Terra, estrela lente e estrela de fundo. E até o momento já foram detectados 121 planetas por essa técnica. Tem também, né, agora vamos entrar, a gente já viu os efeitos dinâmicos, os efeitos de lente gravitacional, agora os efeitos de fotometria, ou seja, os efeitos do brilho mesmo da estrela, ou então aqui detecção direta, quer dizer o quê? Quer dizer tirar uma foto do planeta, medir os fótons que vêm do próprio planeta. Só que, obviamente, como tudo na vida, né, tudo em ciência, tem as suas dificuldades. Primeiro, o brilho do planeta é 1 bilhão, tá? 10⁹ vezes menor do que o brilho da sua estrela, tá? Por exemplo, no caso, né, de um planeta como Júpiter e uma estrela como o Sol. Então, como que a gente tenta contornar esse problema? É para procurar planetas em torno de estrelas menos brilhantes. São estrelas jovens, aquelas estrelas que ainda não começaram a fusão, né, do hidrogênio no seu interior, que é o que causa, né, que gera a luz, produz o brilho da estrela, ou então anãs marrons, que são esses objetos intermediários entre planetas e estrelas, tá? Tem um objeto ali que não faz a fusão do hidrogênio, mas consegue fazer a fusão do deutério, então elas brilham, elas produzem energia, né, porque aquela definição clássica da escola de que estrelas, né, brilham e o planeta não tem luz própria, apenas reflete a luz da estrela, né? Funciona para anã marrom, mas não é uma luz tão intensa, então elas são mais fracas. Ou então, ao invés de observar no visível, né? Visível, vocês estão vendo, essa luz que está chegando aqui do Sol, né? Isso aqui é o visível, que é onde o Sol tem o pico, né? Da sua intensidade. Mas observar no infravermelho. Por quê? Porque no infravermelho o planeta, essa razão que eu falei aqui em cima, ao invés de ser 1 bilhão, é de 1 milhão, tá? Então, ou seja, é 1000 vezes menor, então aí é possível se detectar. E até hoje a gente já viu, até o presente, isso aqui é uma coisa que eu chequei ontem, tá? No site de exoplanetas.eu, 187 planetas detectados, ou seja, já temos fotos de 187 planetas. Aqui está um exemplo, né, de uma foto tirada pelo Very Large Telescope, VLT, no Chile, que é do ESO, e foi uma foto tirada, então veja que aqui foram utilizadas duas daquelas técnicas. Primeiro, a observação foi feita no infravermelho, e segundo, ao invés de usar uma estrela, né, da sequência principal, foi utilizado uma estrela T Tauri, que é uma estrela jovem, é uma estrela que ainda não começou, ainda está em formação, ainda não terminou a sua formação. E aqui vocês estão vendo a estrela, que chama-se Gekilup, né, e o seu planeta aqui, tá? Então, é uma foto. E esse planeta aqui também é um gigante gasoso. Ok. Antes de falar da última técnica, que é a técnica do trânsito, eu vou falar um pouquinho da busca no espaço por exoplanetas, tá? Porque, obviamente, é muito mais fácil da gente detectar coisas fracas, né, objetos fracos do espaço, onde a gente não tem a interferência da atmosfera do nosso planeta. Então, aqui são os satélites espaciais, o primeiro, né, que detectam planetas, e o primeiro deles foi o chamado satélite Corot, que foi lançado, foi o pioneiro, em 27 de dezembro de 2006 e funcionou até novembro de 2012. É um planeta europeu, tá? Cuja né, a principal, o PI, né, a responsável, Annie Baglan, era uma francesa, ou seja, é uma missão
francesa, mas com parcerias da Europa, de outros países da Europa e, inclusive, do Brasil. Aí, depois, os satélites mais famosos na busca de planetas, o satélite Kepler, e depois que deu problema lá em 2 dos giroscópios, que virou a missão K2, esse é o telescópio da NASA, e que ele também buscava por trânsitos planetários, e ele funcionou por quase 10 anos, tá? O Kepler mesmo, a missão principal, por 4 anos, e depois que ele parou de funcionar, mesmo assim, parou de funcionar, não, ele parou de observar no céu, que é a constelação do Cisne, mas continuou observando, né, outras coisas na direção da eclíptica da Terra, né, na direção da eclíptica, observava o céu na direção da eclíptica, funcionou por mais de 5 anos, até acabar realmente todo o seu combustível. E eu já vou falar das descobertas do Kepler. Esse é o satélite Gaia, que é um satélite, né, para fazer medidas de astrometria muito precisas, foi lançado em dezembro de 2013 e ainda está funcionando. E aqui, então, temos o satélite TESS, que é o sucessor do Kepler, né? Veja, o Kepler parou de funcionar em outubro de 2018, e em abril de 2018, então, começou a funcionar o satélite TESS, também da NASA, tá? E agora que eu vou falar lá no finalzinho, né, o James Webb, mas isso vou deixar para depois, porque até agora ainda não começaram a chegar os resultados do James Webb. As descobertas do Kepler. Então, a missão Kepler da NASA, ela confirmou, tá, pelo método de trânsito, que eu já vou falar, mas ele confirmou mais ou menos 2.360 planetas, né, na missão principal, e 409 na K2. E 361 candidatos a planeta na zona habitável, já vou falar o que é a zona habitável. São órbitas muito próximas da estrela, aliás, tanto velocidade radial quanto trânsito, você tem que ter o planeta bastante próximo da estrela. É possível medir raios, né, do planeta, desde 1/3 do raio da Terra até maior, ou seja, planetas menores do que Marte, até planetas maiores do que Júpiter. Planetas de todo tipo de densidade, rocha líquida, né, sólido ou gasoso, e com períodos orbitais variando de 0,2 dias, ou seja, né, 1/5 de dia, mais ou menos umas 5 horas, né, a 580 dias, tá? E aqui está a distribuição, né, dos raios dos planetas, né, e eu já vou falar um pouquinho dessa classificação. Os principais resultados do Kepler foi que existem na nossa galáxia mais planetas do que estrelas, e a gente sabe que existem 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Então, tem aí, sei lá, quem sabe trilhões de planetas só na nossa galáxia. Os planetas pequenos são mais comuns, tá? Nós já vamos ver o que estou querendo dizer aqui por planeta pequeno. Os planetas são os mais diversos possíveis, existem muitos planetas que são totalmente diferentes do que o que a gente conhece aqui no sistema solar. Do mesmo jeito, as configurações planetárias também estão completamente diferentes, porque o que a gente sabe? No nosso sistema solar, 4 planetas rochosos e 4 planetas gasosos gigantes, né, rochosos pequenos. A configuração, os 4 rochosos são mais internos, são mais próximos da estrela, e os 4 gasosos são mais externos. E aí vocês vão ver que isso não é uma regra. E é claro que por uma observação contínua de uma mesma estrela por 4 anos, também foi possível um melhor entendimento da estrela e da sua atividade. Aliás, eu e meu grupo, né, de estudantes e pós-doutores, a gente estuda justamente essa parte de atividade estelar, com dados do Kepler e dados do TESS também, tá? Depois eu vou falar mais disso, mas fica aí o convite para quem tiver interesse, né, ou em fazer uma pós-graduação, ou em fazer uma iniciação científica para os alunos aí do Mackenzie. Então, trânsito, vamos lá, esse é o último método que eu vou falar, antes de falar dos tipos de planetas. No sistema solar, a gente também tem trânsito, tá? A gente tem eclipse e a gente tem trânsito, tá? Qual que é a diferença? A gente chama de eclipse, que é o caso quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, quando bloqueia totalmente, um astro bloqueia totalmente o outro.
né, ou porque é do mesmo tamanho, no caso, tamanho angular, tá? Tamanho angular, a Lua é muito menor do que o Sol, mas como ela está muito mais próxima, o tamanho angular de meio grau no céu é igual ao tamanho do Sol. Isso é uma terrível coincidência, terrível não, isso é uma grande coincidência, tá? Mas o que acontece é isso, é que a Lua consegue encobrir totalmente o Sol, então isso é um eclipse. Do mesmo jeito, quando é a Terra que passa entre a Lua e o Sol também é um eclipse, né? E aí, nesse caso, a Terra é muito maior e ela encobre uma área muito maior, né, do que a Lua. Mas, enfim, trânsito é quando por exemplo, um planeta passa entre a Terra e o Sol, mas eles são muito menores do que o Sol, então não cobre de jeito nenhum. Inclusive, a gente aqui da Terra nem percebe que está tendo um trânsito de Vênus ou um trânsito de Mercúrio, né? Mercúrio muito menor, aqui em dois anos diferentes, né? 2003 e 99, e aqui um trânsito de Vênus, que é um planeta do tamanho da Terra, tá, ok? Passando aqui na frente do Sol. Claro que só é possível a gente da Terra ver trânsito se são os planetas interiores, ou seja, mais internos, né? Mercúrio, Vênus e Terra, né? Os outros que estão para trás a gente nunca vai ver o trânsito. E em 2000, né? Ou seja, lembra, 95, primeiro planeta descoberto por velocidade radial, 5 anos depois, em 2000, a detecção de um planeta primeiro por trânsito. E o que se detectou? Então, se detecta justamente isso, aqui é o brilho da estrela, ou seja, se não tivesse planeta nenhum passando na frente dela, a gente está normalizado, a gente já tem uma curva de luz aqui, né? Isso aqui é o brilho da estrela em função do tempo. E aí, o que se viu é justamente isso, que durante aqui algumas horas, né? O trânsito durou 2 horas e meia, o brilho da estrela caiu aqui, por exemplo, de 1,5%. Então, e por medidas aí de espectroscopia, mediu-se então o tamanho do planeta aqui de 0,68 massas de Júpiter, um período de apenas 3,5 dias, pela lei de Kepler isso dá essa distância orbital. E, bom, decresce, na verdade, aqui 1,8%. Tá? Isso aqui foi antes, né, do Kepler. E justamente é isso que a gente vê, ó, conforme um planeta passa na frente da estrela, que ele está orbitando, né, ele passa na frente, depois passa atrás, e aqui a gente vê um pequeno decréscimo aí da ordem de 1% e que dura algumas horas. Então, isso é o trânsito, e é isso que o Kepler observou. Do solo é possível observar alguns planetas, como HD 209458, né, que tem uma magnitude visual aí de 7, quase que dá para ver essa estrela a olho nu, tá? Mas se a gente quer ver estrelas mais distantes e principalmente planetas pequenos como a Terra, aí a gente precisa ver, realmente medir, né, fazer as observações do céu, né? E aqui mostrando para vocês uma descoberta do satélite Corot, que o satélite Corot descobriu aí em torno de uns 30 planetas, tá? Só em defesa do satélite Corot, ele tinha apenas 25 centímetros, né, o telescópio, né, que coletava luz, enquanto que o Kepler tinha 1,5 m, tá? Então, obviamente, o satélite Corot não conseguia detectar tantos objetos mais fracos e nem trânsitos menores, né? Mas porque a profundidade do trânsito, tá bom, gente, tem a ver, deixa eu voltar aqui, tá? Ou até melhor, voltar aqui. A profundidade do trânsito tem a ver com a razão entre a área do planeta e a área da estrela. Então, quanto menor essa razão, menos profundo vai ser esse trânsito, e aí, por conta do ruído, mais difícil de detectar. Por exemplo, no caso do Sol, o planeta, o Júpiter vai produzir um trânsito da ordem de 1%, e a Terra vai produzir um trânsito da ordem de 0,01%, né, porque a Terra é 10 vezes menor. Júpiter é 10 vezes menor que o Sol, e a Terra é 10 vezes menor que Júpiter, portanto, a Terra é 100 vezes menor que Júpiter. Como nós estamos falando em área, você leva isso ao quadrado, tá? E a duração do trânsito tem a ver com a distância, tá? Quanto mais longe o planeta está da estrela, você tem o trânsito mais curto aqui, né? Ou seja, dura menos, e quanto mais próximo, o trânsito
dura mais horas, maior tempo. Ok. E uma das que eu considero, né, a descoberta mais interessante do satélite Corot foram os planetas, o Corot 7b e o Corot 7c, foram os menores planetas que o satélite Corot descobriu, e um deles, né, um com massa de 5 vezes a massa da Terra, outro com 9 meses a massa da Terra, períodos aqui, vejam só, menos que um dia, 0,85 e 3,7 dias. E o planeta Corot 7b está tão próximo da sua estrela Corot 7, né, que é esse período aqui, que ele tem sempre o mesmo lado voltado para a estrela, e teve, né, estima-se uma temperatura aí de 2.300 graus centígrados nesse lado do dia, né, o lado do dia, e aí o lado da noite é o outro lado. E a atmosfera sua vai ser composta por rochas na forma gasosa, porque a sua superfície vai ser aí coberta por lava, né, ou oceanos fervendo, tá? E o Corot 7b foi o primeiro planeta super-terra descoberto. Já vou falar o que é isso. E aqui, só para concluir, então, as propriedades físicas dos planetas, né, os métodos mais profílicos em descoberta de planeta, um é o método do trânsito, mas mais por conta do satélite Kepler, que, né, como vocês viram lá, descobriu mais de 2.000 planetas, quase 3.000 planetas. Mas antes disso, antes do Kepler ser lançado, a grande maioria dos planetas descobertos eram por velocidade radial. E esses dois métodos são bastante complementares, porque o método de velocidade radial, você consegue estimar a massa do planeta, enquanto que o método de trânsito, né, pela profundidade do trânsito, você mede o raio do planeta. Então, se eu consigo detectar um planeta por essas duas técnicas diferentes, eu tenho que usar instrumentos diferentes, tá? Para fazer dois telescópios diferentes, para fazer essas duas medidas independentes, mas aí se eu tenho a massa e tenho o raio, eu consigo medir a densidade, estimar a densidade do planeta, e aí a gente sabe, se a densidade for 1 ou menor, é gasoso, e se a densidade for aí maior do que 3, desculpa, não falei a unidade, gramas por centímetro cúbico, ou se for a humanidade maior, por exemplo, do que 3 gramas por centímetro cúbico, é um planeta rochoso, tá? A Terra, a densidade média é de 5 gramas por centímetro cúbico. Bom, e nem todo planeta, infelizmente, que a gente mede, por exemplo, velocidade radial, a gente vai conseguir medir por trânsito, porque para ter trânsito você tem que ter um alinhamento perfeito, porque a órbita do planeta no trânsito, ela tem que estar praticamente perpendicular à órbita ao plano do céu, para que o planeta passe na frente da estrela. Se essa órbita estiver um pouquinho mais inclinada, a órbita do planeta fica assim, e nunca ele vai passar na frente da estrela e não vai causar o decréscimo de brilho para a gente poder detectar aqui na Terra. Tá? Então, trânsito são órbitas praticamente perpendiculares ao plano do céu. Isso aqui eu já me adiantei, já tinha falado para vocês. Isso aqui, chequei ontem, tá? Ao todo, usando todas as técnicas e todos os telescópios disponíveis para isso, já são quase 5.000 planetas descobertos, sendo que 813 sistemas múltiplos, ou seja, 813 sistemas planetários. Se não me engano, o máximo de planeta descoberto em torno de uma estrela até hoje, que a gente já descobriu, foram 7 planetas. Aqui está, então, se a gente for olhar, né, a distribuição, o que está medindo aqui? Aqui são os raios dos planetas, sendo que em relação ao raio da Terra, né? Então, por exemplo, aqui estariam os planetas com raio igual ao da Terra, né? Aqui estaria, por exemplo, o planeta com raio igual a Júpiter e maior do que Júpiter. Então, vejam, aqui está a Terra, aqui está Júpiter. E o que vocês podem ver é que aliás, desculpa, aqui está a Terra, ó. A Terra está aqui. Aqui está mais para Marte, tá? Ó, aqui está a Terra. Nesse aqui, tá vendo onde tem justamente o símbolo da Terra. E aqui está Júpiter, então, aqui Saturno, aqui Urano e Netuno, que basicamente têm o mesmo tamanho. E aí o que vocês podem ver é que aqui no nosso sistema solar tem uma lacuna aqui. Da Terra pula para Netuno, que tem mais ou menos 4 vezes o raio da Terra. E a gente não tem, no nosso sistema solar, nenhum planeta
com raio entre 1 e 4 raios terrestres. A gente tem Vênus e Terra com 1, e aí já pula para Urano e Netuno, que tem 4. Em oposição, o que a gente descobriu desses quase 5.000 planetas descobertos até o momento, pelo menos, vamos dizer assim, uns 3.000 por trânsito, é que a gente consegue medir o raio, é que a grande maioria deles, veja aqui, onde essas barras são maiores, não temos nenhuma contrapartida, não temos nenhum equivalente no nosso sistema solar. Então, a grande maioria dos planetas da nossa galáxia são planetas que a gente não tem nenhum equivalente aqui no sistema solar, e, portanto, a gente tem muito interesse, seria muito interessante saber como eles são, tá? Vamos lá ver, então, aqui, obviamente, eu vou falar só dos tipos de planetas que são diferentes do que a gente tem no sistema solar. Primeiro deles, que foi o que a gente já falou um pouquinho, que foi o primeiro planeta, o 51 Pégase, descoberto em torno de uma estrela como o Sol, é um Júpiter quente. Por que um Júpiter quente? Porque um Júpiter tem um tamanho aí, é um gigante gasoso, tem aí uma massa, a massa de Júpiter é mais ou menos 300 vezes a massa da Terra, e ele é quente por quê? Porque ele está colado na sua estrela, tá? Então, a temperatura na sua atmosfera é da ordem aí de pelo menos uns 2.000 graus, tá bem? São gigantes, como eu falei, massa maior do que 100 vezes a massa da Terra, muito próximos, lembrando, a unidade astronômica é a distância Terra-Sol, tá? E hoje eu não vou entrar nesse detalhe, mas hoje a gente sabe que é impossível que esses gigantes gasosos tenham se formado tão próximos da sua estrela. Muito provavelmente eles se formaram além da linha de gelo, ou seja, para lá da órbita de Marte, no caso do sistema solar, e aí por interações, com o material, a gás e poeira do disco protoplanetário que deu origem aos planetas do sistema solar, eles vieram migrando, ou seja, espiralando para próximo da estrela, e aí ficou ali bem coladinho. Outros são os mini-Netunos, Os mini-Netunos, então, são planetas com massa entre 5 e 10 vezes a massa da Terra, são desses, os planetas mais, se eu voltar aqui, os planetas mais comuns, então, são os chamados mini-Netunos aqui, e esses daqui são superterras, tá? Então, mini-Netunos, 5 a 10 vezes a massa da Terra, raio entre 2 e 3 vezes. Acredita-se que a sua atmosfera, ou seja, ele provavelmente tem um núcleo rochoso e tem uma atmosfera muito densa, composta basicamente, dos gases desse disco, da nebulosa protoplanetária original, composto basicamente de hidrogênio e hélio, que é a composição, tá, dos planetas como de Júpiter e Saturno, e do Sol também, você tem predominantemente 90% hidrogênio, aí, 9% de hélio. No caso dos planetas pode não ser tanto assim, mas é predominantemente hélio, tá? E como eu já falei, sem equivalente no sistema solar. Descendo um pouquinho no... Tá bom. Obrigada. Aí, então, as superterras, que tem aí uma massa entre 1 e 5 vezes a massa da Terra, o raio entre 1 e 2 vezes o raio da Terra, e aí, dependendo da sua densidade, eles podem ser planetas oceânicos, ou seja, planetas com muita água, ou seja, que talvez até chamar de planetas líquidos, ou oceanos, ou então eles podem ser, de fato, rochosos, como a Terra, tá? E, de novo, não tem equivalente no sistema solar. E aí, os planetas que eu acho muito interessantes, que são os planetas nômades, e que são detectados por microlentes gravitacionais, que são justamente os planetas órfãos, também conhecidos como planetas órfãos, que são planetas que não têm uma estrela central, eles não estão orbitando nenhuma estrela, eles estão livres, leves, soltos, vagando pela galáxia, Eles são escuros e difíceis de detectar, são geralmente gigantes gasosos, não que não tenham planetas órfãos ou nômades menores, mas a gente não consegue detectar. E eles, a gente estima que, os astrônomos estimam que tem mais planeta desse tipo do que estrelas na galáxia, como eu já falei, são 200 a 400 bilhões, então, de planetas nômades, E esses planetas, então, obviamente, eles não podem ter se formado assim, sozinhos.
pelo menos, pode até ser que sim, mas não é né, a teoria mais aceita. Existem autores que dizem que sim, que eles podem ter se formado sem estrela, mas a teoria mais aceita é que eles foram formados num sistema planetário, e aí, por uma interação gravitacional dinâmica com outros gigantes do seu próprio sistema planetário, eles foram, então, né, ejetados do seu sistema e estão aí vagando pela Via Láctea. Então, vamos lá. Agora, entrando no último tópico, que é da vida, tá? Então, vamos lá. O que, que é a zona habitável? Zona habitável é a distância da estrela, né? Uma faixa, vamos dizer assim, de distância, aonde, se o planeta estiver mais próximo da estrela do que essa distância aqui interna, a temperatura na superfície de um planeta planeta rochoso vai ser acima de 100 graus Celsius, e qualquer água que tiver na sua superfície vai se evaporar. Por outro lado, se ele estiver distante, mais distante do que, por exemplo, esse outro limite exterior aqui, qualquer água que tiver na sua superfície, a temperatura vai cair abaixo de 0 graus e a água vai se congelar, e a gente sabe pelo menos no caso da Terra, que a água líquida é imprescindível. Desculpa, acho que a minha internet aqui, eu caí. Vocês já estão me ouvindo? Ok. Tudo certo? Posso continuar? Isso, acho que caiu para todo mundo. Saulo? Caiu tudo? Sim, pode continuar. Então, continuando. Então, né, então, ou seja, a zona de habitabilidade, ela está caindo. Adriana, vamos esperar um pouquinho, porque caiu de novo. tá. Tá. Eu acho que não é o seu. Talvez seja Saulo, um será que a problema gente deveria maior. reiniciar o Zoom? Oi, Raíssa, não vai fazer muita diferença não, tá? Porque Tá. a conexão deve estar instável. Se a gente reiniciar o Zoom, vai obrigar todos os participantes a entrar de novo também, pode ser um problema. Sim. Então, o benefício Falta Tá. muito. não compensa o benefício, tá? A gente não tem certeza se vai melhorar a conexão. Mas sigam agora. Acho que a conexão voltou ao normal, né, professora Adriana? Isso, para mim parece que está ok. Eu também acho que tenho mais 5 minutos só de apresentação. Aí a gente já... Maravilha. Tá gravado ou não? Acho que agora não está gravando, né? Tá gravando Tá. sim, mas depois eu edito antes de ir para o YouTube, tá bom? Fiquem à vontade.
A Adriana caiu, Saulo? Ou ela ainda está presente na ligação? Oi, É. dessa vez ela caiu mesmo. Acho que a conexão dela está bem estável. Certo. Você pode assumir, Podemos Raíssa? aguardar um pouquinho aqui também? Posso sim. Ve- Qualquer coisa a gente Veja, pode começar. Deixa eu colocar o meu vídeo. Qualquer coisa a gente pode começar as apresentações dos alunos e a gente volta para ela após a apresentação dos alunos para ela finalizar e a gente abre para discussão, tá? Para ela responder as perguntas que já tem algumas no Q&A. maravilha. Então siga à vontade aí, tá? Porque a conexão dela está bem ruim. Depois eu pego o vídeo e faço uma edição para subir no YouTube, tá bom? Fica à vontade. Certo. Então, o Ícaro, você era o primeiro a apresentar. Será que você pode compartilhar a sua tela para a gente começar? Oi, eu posso sim. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Ótimo. Sim. Sim, sim. Você Beleza. pode fazer 15 minutos de apresentação, certo? Na verdade, vamos fazer 12 minutinhos de apresentação, tá bom? Para ter alguns Uhum. poucos minutinhos de perguntas, caso tenha algumas. Certinho. E eu vou Tá? eu vou te avisar, eu vou te interromper quando der já pertinho de 12 minutos, tá bom? Só Sem para te problema, sem avisar. problema algum. Então, pera aí, deixa eu... É porque eu sou um jovem com Por curso favor, em compartilhe tecnologia. sua tela. Tá, só um instantinho, deixa eu só... Deixa eu só compartilhar aqui. Tá. Tá aqui. Vocês conseguem ver? Se não, me avisem, por Sim, favor. beleza. Certinho. Uhum. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de apresentar o meu trabalho de iniciação científica aqui no workshop. Meu nome é Ícaro Meiden Silva. Eu sou aluno do curso de Física Licenciatura da Unifei, tá? Eu faço um trabalho, né, intitulado como Desenvolvimento e Implementação de um Experimento Didático sobre Caracterização e Detecção de Exoplanetas no Ensino de Física. Eu sou orientado por 3 professores. O orientador principal é o Tiago Costa Caetano. Além disso, eu sou co-orientado pelo professor Agenor Pina da Silva e pelo diretor do LNA, depois eu vou explicar para vocês o que é o LNA, que é o Dr. Wagner Corrade. Bom, vamos lá. Esse projeto ele é uma parceria entre 2 instituições públicas. A primeira delas é a Unifei, onde eu curso, né, Física, e o Laboratório Nacional de Astrofísica, que ele fica aqui também em Itajubá. Eu sou natural daqui mesmo, então a sede fica aqui. Eu fiz estágio lá, né, estágio na área de divulgação, e com isso eu tive experiências com ensino e tudo mais, e eu decidi fazer esse experimento com o apoio do LNA. Bom, além disso, esse trabalho ele faz parte do Programa Institucional de Iniciação Científica, né, o PIVIC, do ano de 2021 e 2022. Além disso, ele também faz parte do PET Licenciaturas, que é um programa de ensino tutorado, né, onde os alunos eles fazem pesquisas em iniciação científica e relacionadas ao ensino de ciências exatas. Então, tem alunos da matemática e tem alunos da física, tá? E vamos lá. O objetivo principal do meu projeto, ele é construir um experimento didático, onde ele exemplifica a técnica de trânsito planetário, né? Melhor explicado pela professora Adriana, e que ele possa ser utilizado no ensino de física e no ensino de astronomia nos cursos iniciais de física e também no ensino de astronomia nas escolas, porque algumas escolas agora estão tendo astronomia como matéria eletiva, graças ao novo ensino médio, né? Então, graças ao novo ensino médio, então a astronomia está sendo implementada na escola novamente, tá? Não só nos anos iniciais do ensino fundamental. Qual que foi a motivação, né, para eu fazer esse projeto? Além de eu ter trabalhado na LNA como estagiário. O assunto de exoplanetas, ele
é praticamente não abordado na PCN, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, que é os documentos de ensino que a gente aborda, né, que a gente utiliza eles para fazer as nossas aulas, que o material didático também vem do governo e tudo mais. Existe poucos artigos na literatura que falam de exoplanetas no ensino, né, de física, ensino de astronomia, ensino de matemática, qualquer outro tipo de ensino em ciências exatas, existe muito pouco artigo, ou quase nenhum, dependendo da revista. Foi muito difícil encontrar alguns, tá? Eu falo também de uma experiência própria minha em sala de aula. Então, eu sou professor, além disso, eu sou professor em um colégio, e já dei aula também em escola pública. Então, a astronomia, ela é muito pouco abordada nos ensinos iniciais de física, e além disso é pouco motivador. Então, não tem muita motivação para os alunos. Por que aprender física, né? Então, a prática experimental, ele incentiva ainda mais os alunos a entender física. Além disso, eu tive experiência anterior, né, na pesquisa intitulada como Caracterização de Atmosferas de Exoplanetas do tipo Hot Júpiter por Fotometria Diferencial. Meu orientador, ele foi o professor Dr. Gabriel Hickel, né, aqui na Unifei. Antes de eu entrar na licenciatura, eu cursei 3 anos de bacharelado, e nesses 3 anos eu fiz pesquisa na área de astrofísica. No entanto, eu entrei em física mesmo, querendo astrofísica, e amava, sempre amei exoplanetas, e quando surgiu esse projeto de atmosferas, eu ingressei neles. E aqui do lado, aqui na direita, a gente tem um gráfico real de dados nossos, do nosso projeto. Esse artigo ainda vai ser publicado, o projeto já foi encerrado, mas o artigo ainda vai ser publicado. E a gente tem de uma estrela aqui, né, RAS 33b, a gente observava em filtros diferentes para a gente, né, entender a composição da atmosfera do planeta, e a gente queria também entender qual era o ambiente de formação desses planetas. Então, a gente fazia fotometria diferencial, a gente utilizava o Observatório de Brasópolis, não sei se vocês conhecem, o Observatório do Pico dos Dias. A gente utilizava 2 telescópios, que é o telescópio de 1,60 m e o telescópio também de 30 centímetros, para observar trânsito planetário, tá? Aqui tem uma imagem de um dado real nosso. Então, isso foi, tipo, além de eu ter trabalhado já com isso, e eu precisava fazer uma pesquisa também na área de ensino, porque para eu formar na licenciatura, eu preciso ter um trabalho na área de ensino. Então, eu já peguei o trabalho anterior meu e apliquei no ensino de física para fazer o meu TCC e minha iniciação científica. Metodologia. A gente vai seguir 4 passos, tá? Para a gente fazer todo o experimento, desde o experimento, aplicação, dados, e no final a gente vai publicar o artigo e defender o meu TCC, né? A gente já projetou e já construiu o experimento, tá? O LNA, ele usinou as peças para a gente, eu projetei as peças junto com o meu orientador, né? Primeira vez, na verdade, que eu aprendi a mexer também com o SolidWorks. Eu nunca tinha mexido, a gente não aprende isso na faculdade de física, mexer com o SolidWorks. Então, a primeira vez que eu aprendi, nossa, foi muito legal. Difícil também, tá? É legal, mas difícil ao mesmo tempo. Ralei um pouquinho. Mas consegui, né, superar essa dificuldade e fazer as peças que vai no experimento. Além disso, o LNA, depois que usinou os componentes mecânicos nossos, a gente fez os circuitos, né, do experimento, que ele é em programação. O circuito está em programação Arduino, tá? O circuito que está no experimento. E a programação que vai aqui a fazer a aquisição de dados é em Python. Então, está tudo feito já, o experimento ele já está funcionando, já está funcional, tá? A gente ainda não aplicou. O segundo passo, a gente vai fazer um planejamento da sequência didática, né? Que a gente vai empregar o nosso experimento, a gente vai montar uma sequência do porquê aprender exoplanetas, por que estudar exoplanetas, e também a gente precisa de conceitos anteriores, porque o aluno, ele entra na escola, ou ele entra no curso de física já inicialmente, já não sabendo alguns conceitos, porque a gente tem que considerar que o ensino de física no ensino médio e do ensino fundamental, ele é um pouco, dependendo da escola, um pouco precário, então a gente tem que levar isso também em consideração, tá? Aí depois disso, depois que a gente fizer a revisão bibliográfica, eu estou nessa etapa agora, tá? Eu estou fazendo a revisão bibliográfica do projeto. Foi nisso que eu praticamente quase não encontrei nenhum artigo falando de ensino de exoplanetas no ensino de física, não tem praticamente, e a minha procura é para procurar quais são as dificuldades que os alunos têm. E até agora eu não achei nada relacionado a exoplanetas, somente a ensino de física.
Tipo, por exemplo, o aluno ele é pouco motivado a estudar física. O aluno ele tem uma base muito precária do ensino anterior dele. Então, não fala nada especificamente de exoplanetas. Isso é uma vantagem ou uma desvantagem para nós, dependendo do ponto de vista, mas a gente vai dar seguimento ao projeto. Esse semestre eu vou aplicar o experimento na disciplina de ASH 929 da Unifei. Essa disciplina é ofertada no primeiro semestre do primeiro ano de curso de Física licenciatura, então serão universitários que serão cobaias do meu experimento, praticamente, e depois disso a gente vai fazer a avaliação do aprendizado deles, que é através de observação. Eu vou observar, vou estar na sala, eu vou dar as aulas, e vai ter também as aulas EAD, e aí a gente vai aplicar questionários antes do processo, durante o processo e após o processo, para a gente entender como foi a avaliação e o aprendizado dos alunos. O experimento, como eu falei para vocês, o experimento ele está na fase final de construção, então ele já está pronto, ele já está testado, ele só não foi implementado ainda na sequência didática, porque ainda eu estou escrevendo a sequência didática, eu estou ainda me planejando para saber como que eu vou aplicar minhas aulas, como eu vou dar as minhas aulas utilizando o meu experimento, tá? Porque eu tive que construir o experimento, tive que pensar para saber como que eu vou aplicar para eles, tá? Porque não é, tipo, simplesmente só aplicar, porque a gente tem que levar outras coisas em consideração, como que vai ser o primeiro dia de aula até o final do semestre, então a gente tem que levar muita, mas muita coisa em consideração. Esse é um esquema extremamente fora de escala do meu experimento, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar o meu ponteiro para ficar mais fácil para mim. Consegui. Beleza. O meu experimento é o seguinte, a gente tem essa parte móvel aqui, tá? Deixa eu mudar meu ponteiro novamente, que fica melhor. Aqui, em azul. Essa parte móvel, ela gira em torno de um eixo, tá? O eixo central, que é onde fica a lâmpada, tá? A gente tem uma correia em verde, aqui, que eu coloquei em verde para ficar mais fácil, e que ela vai no motor de passo e a parte móvel fica em cima de um rolamento. Então, o motor de passo, ele gira esse suporte, que eu chamei de suporte móvel. Nesse suporte móvel, a gente colocou uma haste. Nessa haste vai o planeta, lá na ponta dele. Então, eu vou fazer o movimento de translação do planeta em torno da estrela, no caso da bolinha de isopor, não sei ainda o que eu vou utilizar, porque o experimento tem que ser didático e tem que ser barato, tá? E esse também é um requisito do meu experimento. E para saber o trânsito, né? Então é o seguinte, como a professora lá anteriormente explicou, né? O nosso telescópio, que está aqui com uma câmera ligada a um computador, ele tem que, né? Aqui, fazer a aquisição de dados, então ele tem que estar na mesma linha divisada do planeta com a estrela. Então, ao que o planeta passa na frente da estrela, a gente vai ter uma queda de luz, né, que eu mostrei lá com dados reais, e a professora também anterior mostrou com dados reais, que a gente vai ter um poço de queda de luz, que é onde a gente tem a gente consegue achar o raio, a massa do planeta e tudo mais. A ideia do meu experimento é ele ser inovador, até porque na Unifei já tem um aluno antes de mim que construiu o mesmo experimento, mesma coisa, ele só mudou o motor ali. A minha ideia é o seguinte, eu utilizar no lugar do planeta aqui, simular uma atmosfera. Esse é o nosso maior desafio, porque a gente ainda não sabe como que a gente vai fazer isso. Porque a gente já pensou de vários jeitos, e todos os jeitos que a gente pensou é inviável, no caso de custo, né, para nós mesmos, né, porque a gente precisa comprar o material, e também tem que ser uma queda de luz muito bem acentuada para mostrar para os alunos como que é feita a técnica de caracterização com a técnica de trânsito, tá? Então, o que a gente está pensando no momento agora, vou até dar um spoiler para vocês, e eu não sei também se vai dar certo, a gente vai testar ainda, no lugar do planeta aqui, colocar ampolas com gás dentro, tipo mercúrio, hidrogênio, quando a luz, deixa eu mudar o meu ponteiro aqui para ficar mais fácil, que, no entanto, foi essa técnica que eu utilizei na pesquisa anterior, que quando a luz ela sai da estrela, ela passa pela atmosfera do planeta, né? Aqui. Você já está no limite de 12 minutos, tá bom? Estou no limite de 12 minutos, então eu vou só explicar bem rápido. Eu mais um minutinho para você dar a finalizada, tá bom? Tá bom. Então, gente, só terminando aqui, a luz ela passa pela atmosfera e adquire características da atmosfera e a gente consegue detectar
no nosso telescópio, tá bom? Através de fotometria, não vai ser espectroscopia. Né? A professora já mostrou o trânsito para vocês e eu ia mostrar novamente, mas eu tomei um pouco sem tempo. Os resultados. No final, né? No final, depois da aplicação, a gente espera que os alunos tenham total compreensão de como a técnica de trânsito é utilizada e como ela é utilizada para caracterizar e detectar um exoplaneta. Como a professora anteriormente explicou para vocês aí, até que foi muito mais didática do que eu, e como que a técnica de trânsito ela é muito bem empregada e muito bem utilizada para a gente detectar os exoplanetas. E no final, o experimento ele vai ser parte do Espaço Interciências da Unifei e também do Museu de Astronomia do LNA. Vou pular um pouco as considerações finais. Essas foram as minhas referências utilizadas para montar a apresentação e também para montar o resumo que eu mandei para vocês. E muito obrigado pela atenção de todos. E desculpa passar o tempo. Muito obrigada, Ícaro. Parabéns pelo trabalho incrível que você fez. Temos algumas perguntas, eu acho, no Q&A. Se alguém tiver outras perguntas, por favor, vocês podem clicar no ícone Raise Hand para levantar a mãozinha e aí eu vou poder tirar a opção de mudo para vocês perguntarem diretamente para o Ícaro. Ou, se vocês quiserem, podem deixar a pergunta também lá no Q&A, tá bom? Então, Ícaro, tem uma pergunta aqui que é do Marcos Rincon. Ele perguntou, você irá utilizar a Zubel como referencial teórico? Não. Se você até quiser verificar a pergunta... desculpa. Não, Pode ir. até porque a gente não tem um referencial principal teórico do nosso projeto, porque, como expliquei anteriormente, a gente não tem... como falar para vocês? A gente não tem base na literatura do que a gente está fazendo. A única base que eu tenho é do experimento que um colega meu, que formou antes de mim, fez. Só que ele não implementou caracterização, e dele foi só detecção. Então, é um experimento simples. Se eu tivesse mais tempo, eu mostrava o experimento para vocês. O experimento está aqui comigo, aqui em casa, porque eu até usei ele como base. Mas ele não é utilizado caracterização. Então, a gente está meio andando num caminho tipo de neblina, sabe? A gente não sabe ainda o que a gente vai fazer. A gente tem uma ideia do que vai fazer, mas não sabe os resultados finais, porque a gente não aplicou ainda, e nem um colega meu anterior aplicou. Então, a gente não sabe o que vai dar no final. E o nosso referencial teórico está muito, né, diferenciado, porque não tem na literatura o que a gente está fazendo. Então, a gente está um pouco às cegas neste caso. Mas a gente está usando ele um pouquinho, assim, tá? Pegar algumas coisinhas, assim, mas não é o nosso principal referencial teórico. Temos outras perguntas também. Temos o Bernardo Borges, que também levantou a mão. Então, eu vou deixar você falar, Bernardo. Pode fazer sua pergunta. Olá, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Bom, parabéns, Ícaro, pelo trabalho. Eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina e, na verdade, nem é uma pergunta, é só um comentário. E eu achei muito interessante o teu trabalho, porque eu orientei um aluno aqui do mestrado profissional em ensino de física, esse em rede nacional da SBF, em que nós fizemos um experimento muito parecido com o teu, só que, na verdade, era de ocultações, né? Então, a luz, onde tu colocaste ali, na verdade, nós conseguimos um feixe, né, bastante colimado através de um LED, né? E o que nós fazíamos naquele teu braço em que passava o planeta, né? Nós fomos utilizamos uma impressora 3D, e a gente consegue na internet, naquele banco de projetos, inclusive consegue formas, né, de vários asteroides, o formato real desses que foram medidos com radar, né, e a gente imprimiu alguns assim bem irregulares. E o que a gente fazia? A gente fazia um jogo de variação de ângulo, né, desse braço, tanto para cima quanto para baixo, né? E o objeto ele passava, né, em diferentes ângulos, o que significava diferentes latitudes na Terra, né, para a gente mostrar para os alunos, né, que como é um método aí que, inclusive o Grupo do Rio, né, utiliza bastante o OPD para isso, né, como que a gente consegue determinar a forma desses objetos, né? Então a gente pegava um bastante irregular, assim, colocava meio ele inclinado, a gente fazia duas passagens, né,
pelo objeto e a gente conseguia ver que, de fato, né, ele tinha um formato meio alongado. A gente pegava uma esfera perfeita e passava com 2 cordas, simplesmente alterando o ângulo, né, em que passava esse feixe colimado, e a gente conseguia mostrar também. É claro, ainda ficaram muitas coisas para ser arrumadas, né? Por exemplo, a questão temporal, né, do número de pontos em que quando a gente conseguia ter uma medição, né, a cadência de pontos ao longo da passagem, né, isso é uma questão que ficou a ser melhorada, né? Ainda está engatilhada, mas foi bastante interessante porque foi um experimento muito parecido com o teu, né? Só que ao contrário de trânsitos a gente usou para ocultações. Inclusive o Felipe Braga ali bate as palminhas, né? O Felipe que eu trabalha muito com ocultações, né? E a gente conseguiu, pelo menos em 3 objetos, a gente conseguiu mostrar, né, diferentes 3 cordas, em como a gente conseguia determinar, de fato, o formato desses objetos, né? É claro que a gente não conseguiu, Felipe, né, colocar um objeto com um anel em torno, né, para fazer, mas quem sabe se essas tivesse... são as maiores dificuldades, né? Eu também se queria tivesse... fazer uma atmosfera e, nossa, é muito difícil fazer atmosfera. Tipo, meu projeto já está pronto faz meses. Mas a atmosfera do planeta, a gente está muito difícil de fazer. A gente pensou em várias formas, porque nosso experimento ele é tão, tipo, utilizado material recicláveis, que a única coisa que a gente não reaproveitou foi as peças que o LNA usinou, que é aquele suporte móvel. Mas a haste é uma flecha de arco e flecha mesmo, que a gente cortou ela, encaixou lá bonitinho, colocou o planetinho em cima. O rolamento, a gente pegou um rolamento que já estava no laboratório lá, então que ninguém estava usando, a gente colocou ali. O motor também, a gente não comprou motor, pegou um motor de uma impressora e colocou ali. Então, nosso experimento, ele está reaproveitando coisas, entendeu? Então, somente a atmosfera que é o maior trabalho. Infelizmente, eu vou ter que interromper vocês, mas eu super recomendo que vocês continuem conversando pelo chat, porque a gente tem que dar continuidade com a segunda apresentação, tá certo? Claro, e também Raíssa, a gente pode continuar essa discussão, nós vamos ter um espaço só para discussão daqui, que vai ser 30 minutos só de discussão, a gente continua lá, tá bom? Obrigada, Ícaro, pelo trabalho incrível. Obrigada, Bernardo, também pelo comentário. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos e até uma próxima. Ok, então vamos dar continuidade com o trabalho do Marco Antônio Domingues, que vai falar sobre classificação de exoplanetas por meio de variações de tempo de trânsito, empregando Machine Learning. Boa tarde a todos. Boa tarde. Por favor, pode compartilhar sua tela? Boa tarde. O tema para mim, você está aparecendo? Opa. Está sim, está aparecendo sim. Então, eu vou te dar também 12 minutinhos, tá? Para mais 3 minutos para pergunta. Eu vou te avisar quando você tiver chegado já perto dos 12 minutos, tá bom? Muito obrigado. Primeiro de tudo, agradecendo muitíssimo a oportunidade de estar aqui falando, né? Bom, meu nome é Marco Antônio, eu sou aluno de mestrado do Observatório Nacional, estou concluindo o mestrado, na verdade, orientado pelo Dr. Fernando Roig. E eu vou falar sobre classificação de exoplanetas por meio de variação de tempo de trânsito empregando Machine Learning, que é o tema da minha pesquisa. Bom, primeiro confirma se estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo você bem. Sim, obrigado. Bom, a motivação do trabalho, né? Os métodos mais eficientes em descobrir planetas, eles enfrentam um forte viés observacional, né? O método de trânsito é o mais produtivo, como já foi mostrado pela doutora Adriana. O estudo das variações de tempo de trânsito auxilia a superar esse viés observacional. Nós necessitamos de formas automatizadas que auxiliem na caracterização de exoplanetas por meio dos padrões produzidos por essas variações de tempo de trânsito, os TTVs, né? E o Machine Learning provê técnicas capazes de processar esses dados de forma ágil e autônoma. E uma das técnicas mais versáteis e empregadas, né, e mais adequadas ao reconhecimento de padrões são as redes neurais convolucionais, né? Bom, já foi falado aí sobre o método de trânsito, mas basicamente, repetindo, é quando um planeta cruza
a linha divisada entre o observador na Terra e a estrela hospedeira e promove uma variação do fluxo estelar que é proporcional ao quadrado da razão dos raios do planeta e da estrela. Bom, um fator importante que influencia diretamente na duração ou na variação da duração do tempo de trânsito, como mostrado nesse quadrinho azul mais à direita, é o parâmetro de impacto, que basicamente é a posição geométrica em que o planeta cruza o disco da estrela, né? Por outro lado, olhando a figura maior, a gente identifica acima um sistema planetário simples mostrado aí em 3 instantes diferentes. Como a professora Adriana também mostrou, um planeta suficientemente massivo desloca grandemente a estrela do centro de massa do sistema, né? Conforme a gente vê aí nas figuras. Se você imaginar um planeta externo menos massivo, transitante, ou seja, que cruza a linha divisada, ele vai parecer, ora transitar antes, ora após os trânsitos previstos segundo uma efeméride linear, né? Então, essa figura mais inferior, ela mostra aí em 3D. No primeiro plano, a gente vê um trânsito ocorrendo, né, com seu ingresso, meio e egresso, e a variação do fluxo ao longo do tempo. Mas, se a gente olhar a dimensão profundidade, a gente vê sucessivos trânsitos acontecendo e eles estão dessincronizados, né? E essa diferença de tempo entre eles, na figura colocada como O-C, é justamente a variação do tempo de trânsito, ou TTV, Transit Time Variation, que é o foco do nosso trabalho. Bom, se nós tomarmos 2 planetas próximos de uma ressonância de movimentos médios, MMR, que o que é isso? Quando a razão dos períodos entre os planetas é dada por 2 números inteiros, se eles estiverem próximos dessa condição, eles vão apresentar padrões oscilatórios. Um de mais baixa frequência, que é denominado superperíodo, e um de frequência um pouco maior, que é denominado período sinódico ou Chopin. Eu tomei aí essa figura de Green e colaboradores de 2018, onde eles estudam o sistema TROPIST-1, constituído de vários planetas. Eu coloquei na figura aí as razões entre os períodos, na verdade, não exatamente, mas seriam as ressonâncias envolvidas entre cada par de planeta. E a gente vê que todos eles estão muito próximos de uma ressonância de movimentos médios, né? Ressonância de períodos. E a gente percebe esses padrões oscilatórios na figura, né? Esses padrões oscilatórios é que a gente quer que sejam reconhecidos pelo nosso algoritmo. Aqui a gente tem o que seria um river plot, que são aqueles trânsitos que eu mostrei na outra figura, colocados de forma empilhada, verticalmente. Então, a gente tem aí 30 trânsitos sequenciais, né, consecutivos, e a gente representa aí um sistema planetário composto por 3 planetas, e eles, você percebe aí essa sinuosidade, né, por isso que se chama river plot, onde a gente percebe esses padrões oscilatórios presentes. Esse aí, na verdade, é o insumo da nossa rede neural. É isso que a gente coloca como entrada para ela. Bom, redes neurais convolucionais são, na verdade, emulações do córtex cerebral, né? Onde o perceptron ele é o correspondente ao neurônio, né? No nosso cérebro. Então, o perceptron tem entradas e cada entrada está associada a um peso e o perceptron realiza uma soma ponderada, então, e passa essa soma por uma função de ativação, uma função não linear, e produz uma saída. Esses pesos associados às entradas, como a gente vê na figura superior, eles sofrem atualização ao longo do treinamento da rede, né? Por outro lado, os perceptrons se interligam formando camadas, como a gente vê na figura mais abaixo. Essas camadas têm funções diversas e as internas são chamadas ocultas. Dentre essas funções, a convolução é talvez a mais importante, né? Que ela se realiza quando você aplica um filtro móvel, ou kernel, sobre os dados de uma camada e produz uma nova representação desses dados.
essa, na verdade, operação o que confere às redes convolucionais excelente desempenho no reconhecimento de padrões. O que a rede neural produz? Ela produz modelos, né? Então, para o treinamento, esse conjunto de dados é dividido entre treinamento, validação e teste. Esses dados eles devem ser, ao mesmo tempo, independentes, porém identicamente distribuídos. E o modelo é o resultado de uma época de treinamento. Então, uma combinação única de valores de pesos, cada modelo. O final do processo de treinamento. Então, ao longo de cada época de treinamento, uma acurácia de treinamento e uma função custo são calculadas e vão sendo aprimoradas ao longo do treinamento. A acurácia vai aumentando, a função custo vai diminuindo, isso via de regra. E a performance ela depende de vários fatores, como o tipo da tarefa, o tamanho do conjunto de dados, presença de ruído, o tipo de otimizador que é usado, como é parametrizada a rede e sua arquitetura, e por aí vai. E dentre as métricas de avaliação, a gente pode usar a acurácia, área sobre a curva ROC, matriz de confusão, nós vamos falar um pouco mais a seguir. Bom, o nosso problema, na verdade, é a inferência da existência e características de planetas que não transitam, certo? A partir da análise de curvas de luz de planetas transitantes, aqueles detectados pelo método de trânsito. Como a gente não dispõe de muitos dados observacionais, a gente lança a mão da modelagem de sistemas planetários sintéticos para construir esse conjunto de dados grandes. E a gente usou o script Fortran, escrito por Sádio Oliveira, que assina junto comigo o futuro trabalho que a gente vai publicar. E esse script ele roda acoplado ao integrador simplético, Swift, para produzir esses dados de trânsito, né, os TTVs, que a gente usa para construir os riverplots a partir de uma aplicação em Python que eu escrevi. E a gente escolheu alguns sistemas Kepler reais para usar como referência, aí estão os parâmetros aí embaixo, parâmetros do sistema, né? Massa da estrela, raio da estrela, massa do planeta transitante, raio do planeta transitante, período, etc. Sendo que para os dados que eu vou mostrar nesse trabalho, a gente usou o sistema Kepler 101 como referência e o planeta B. E usamos uma rede ResNet 50, rede profunda ResNet 50. Bom, como é que é a arquitetura do sistema que a gente usou? A arquitetura simples, constituída apenas de uma estrela hospedeira, com massa e raios arbitrários fixos, um planeta transitante também com parâmetros fixos, todos parâmetros fixos, e um planeta não transitante, inicialmente com apenas massa e período orbital livres, e depois a gente foi aumentando os graus de liberdade dos demais elementos orbitais, né? Vamos dizer assim. Então, ao longo do projeto, a gente usou esses graus de liberdade descritos na tabela, aí, os parâmetros orbitais do planeta não transitante. E, originalmente, a gente empregou um modelo de trânsito simples, né, como uma caixa quadrada, né? A ideia era a gente avaliar qual seria a performance do algoritmo com essa aplicação simples. E, posteriormente, a gente tornou ele mais complexo, incluindo o escurecimento do limbo quadrático, conforme manda o Eagle 2002, nas curvas sintéticas. Isso não foi abordado, mas nas perguntas, de repente, a gente pode entrar um pouco mais nesse mérito. E os dados de performance que aqui são apresentados foram exclusivamente com esse modelo simplificado, certo? Aqui a gente tem o exemplo de resultado do classificador. No gráfico menor acima, a gente vê duas populações. São duas curvas normais de distribuição, duas populações, e aí nós atribuímos rótulo 0 e rótulo 1. O objetivo nosso aqui era classificar se o nosso exoplaneta não transitante tinha período menor ou maior do que o período do planeta que a gente considerou como referência. Aqui a gente usou uma grandeza chamada limiar de classificação com valor de 40%. O que é o limiar de classificação? A gente vê essa marca aí na escala horizontal da figura superior que divide duas populações. E a gente percebe que, na posição que a gente está, a gente engloba toda a população de rótulo 1, ou seja, a gente tem 100% de completeza. Mas a gente tem um alto grau de contaminação porque a gente está contemplando também muitos elementos da população 0, que a gente não quer. Por outro lado, à medida que a gente desloca para a direita, a gente vai reduzindo a contaminação, mas também vai reduzindo a completeza. Então, a gente tem que ver o que a gente quer, na verdade. Depende da nossa finalidade. Para esse caso, com 40%, a gente conseguiu uma acurácia de
aproximadamente 90%. A acurácia é definida por esses termos da expressão que a gente vê aqui, que ela é baseada em verdadeiros positivos e negativos, falsos positivos e negativos. No gráfico abaixo, a gente tem o espaço paramétrico período versus massa do planeta não transitante, em que cada ponto do gráfico corresponde a um sistema planetário sintético. Obviamente, a gente conhece as características da estrela do planeta transitante. O que a gente está vendo aí é as características do planeta não transitante, a massa e o período dele. E a gente observa essa linha vertical pontilhada preta, é justamente o período de referência do planeta transitante. E a gente percebe que todos os pontos azuis à direita e todos os pontos verdes à esquerda, ou seja, os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos... Marco, você tem 1 minuto para finalizar, tá certo? Bom, vamos tentar. Então, a gente vê que o algoritmo acertou em 90% dos casos, e onde ele errou são regiões associadas a ressonâncias de movimentos médios, como a gente vê nas barras verticais verdes. Por outro lado, a gente verifica que, quando a gente trabalha com curvas com ruído e sem ruído, a gente percebe que curvas ruidosas, a nossa acurácia, de um modo geral, ela cai muito. Então, a gente pensou no seguinte: será que, ao invés de treinar o nosso algoritmo com curvas com ruído, por que a gente não tenta extrair o ruído das curvas de luz reais? Bom, aí embaixo a gente vê um teste com curvas de luz de um planeta real. A gente vê que a gente usou do fato de a gente conhecer as características da estrela e do planeta transitante para construir um filtro simples e reduzir o ruído. Aqui estão resultados obtidos por um espaço paramétrico dividido em 8 classes de período e 4 classes de massa. À esquerda, a gente vê a classificação de período, à direita, a gente vê a classificação de massa. Essa matriz que a gente vê chamada matriz de confusão, e o eixo horizontal é o que o algoritmo predisse, e o eixo vertical é o rótulo verdadeiro do planeta, né? A classe verdadeira que o planeta pertence. Então, quanto mais próximo de uma matriz de identidade essa matriz maior a performance do algoritmo. A gente vê que para a classe 0, ou seja, períodos muito pequenos, o algoritmo acerta muito, quase que 100%. E a performance vai caindo à medida que a gente vai subindo o período. Para a massa, a gente vê que o resultado é extremamente precário. Embaixo, a gente vê as curvas ao longo do treinamento, a gente vê a curva mais à direita, que é a curva da acurácia. Em laranja, a gente tem a função custo de validação, e ela realmente não evolui a partir de determinado ponto. Aqui a gente usou o máximo grau de liberdade. Aqui a gente vê que para período o resultado foi melhor. Aqui a gente tem um espaço paramétrico em que a gente dividiu em 8 classes, e aqui são classes balanceadas, e a gente vê os pontos coloridos são acertos do algoritmo, os pontos cinzas são erros. E a gente vê que os erros para classes baixas estão muito concentrados no limiar entre uma classe e outra, mas à medida que a gente aumenta o período, o erro vai aumentando. Aqui a gente conseguiu 76% de acurácia. Aqui é a mesma coisa para a massa, a gente vê que os acertos estão muito concentrados nas regiões de maior densidade. Por fim, a gente vê que quando a gente incorporou o escurecimento do limbo, as performances caem de 72% para 63% para a classificação de período, de 40% para 33% da classificação de massa. Por fim, a gente quis fazer alguns testes com curvas reais, só para ver o que acontecia, e a gente pegou curvas reais do sistema Kepler-101, que a gente usou como referência, mas pegou de alguns outros também, que mais ou menos poderiam se assemelhar a ele. E a gente vê aqui alguns resultados, né? Acima, à esquerda, estão os dados do sistema de referência, à direita estão riverplots reais desses sistemas. Abaixo a gente tem os resultados das classificações, sendo que em vermelho a gente tem as classes verdadeiras a que os planetas pertencem, e mais à direita a gente vê... A gente vai ter que terminar, porque você já extrapolou os 15 minutos, já está em 16 minutos.
Você pode Aqui fazer estão as conclusões finais, a gente continua as discussões. Sim, aqui então a gente tem as conclusões, a gente viu como o tamanho do conjunto de dados afeta a performance, assim como os ajustes dos hiperparâmetros e escolhas de características da aplicação, o ajuste do limiar de classificação, como eu mostrei, e o balanceamento dos dados. Bom, a gente também precisa levar em conta a necessidade de a população observar as características presentes na população observada, como desastre de Netuno, gap de Fulton, etc. Futuramente, empregar arquiteturas mais complexas e o emprego de computadores mais rápidos e paralelização de código e ver como vai lidar com a questão do ruído, ou removendo ou incorporando um ruído mais realista nas curvas. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco. Como já extrapolou o tempo, eu vou deixar as perguntas para a parte de discussão, certo? Aí, quem tiver pergunta para o Marco, por favor, pode deixar no Q&A. E aí, quando for na discussão, a gente retoma essas perguntas, tá bom? Obrigada, Marco. E agora a gente vai voltar para a professora Adriana, que já está aqui de volta no Zoom, e ela vai finalizar a parte dela, e em seguida, quando ela finalizar, a gente começa as discussões. Ok. Bom, gente, primeiro queria pedir desculpa, parece que a minha internet também tive problema, mas por sorte eu voltei até para conseguir ver a apresentação do Ícaro, vi basicamente ela inteira. Então, aqui vamos para finalizar a apresentação, zona de habitabilidade, né? Como eu já expliquei, o limite interno e o externo é aquele limite onde existe água líquida na superfície de um planeta rochoso, não é a única condição, né? Também é necessário, entre outros, né? Um campo magnético, uma estabilidade climática, uma resistência à catástrofe, né? Por pelo menos 1 bilhão de anos, e também uma atmosfera, que vai ser o assunto dos outros 2 dias desse workshop, tá? Então, aqui, né, eu já falei. E existe, né, é bem bacana esse site aqui da Universidade de Porto Rico, que é a tabela periódica dos exoplanetas, né? Esse daqui é de julho de 2018, então está um pouquinho desatualizado, mas a ideia é basicamente essa. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui as colunas, são pelo tamanho dos planetas, então vocês veem que tem as mini-terras, planetas do tamanho de Mercúrio, de Marte, Terra, superterras e mini-Netunos nessa coluna, Netunos, né, Netuno-Urano, e aqui os jovianos, que são os tamanhos de Júpiter. E as linhas são planetas muito próximos da sua estrela, ou seja, muito quentes. Aqui, a última linha são, em azul, né, os planetas muito longe, portanto, muito frios, ou seja, aqui toda a água estaria congelada, toda a água aqui já teria evaporado, e aqui nessa linha do meio, né, em verde, seriam justamente os planetas mornos, aonde você poderia ter água líquida, e aí vocês podem ver nesse quadrado aqui, o que, né, interessa, que são os planetas potencialmente habitáveis. Então, aqui tem 22 planetas como a Terra, né, como Marte, e 32 superterras, ou seja, nós temos aqui, né, ou pelo menos tínhamos em julho de 2018, hoje, com certeza, esse número aumentou, 55 planetas, onde poderia haver água líquida na superfície e, quem sabe, vida. Tá? Aqui, então, estamos mostrando aqui esses planetas, né? Aqui 21 desses planetas, 22 com a Terra. Né, vocês podem ver aqui, está em escala de tamanho, Marte, Terra, né, Netuno e Júpiter, e nós temos aqui vários planetas, entre eles, né, 4 aqui do sistema TRAPPIST, esses planetas também estão em escala de tamanho com a Terra, e eu quero chamar atenção aqui para esse planeta que é Próxima Centauri B, que fica apenas 4,2 anos-luz da Terra, né, então, ou seja, qualquer sinal de rádio desse planeta levaria 4 anos para chegar até a Terra e 4 anos, né, para voltar. Então, aqui nós temos né, os melhores planetas candidatos à vida.
Aqui é um sistema também, o Kepler 62, né? É só para vocês terem uma noção da configuração planetária, né? Vejam que é um sistema não tão diferente assim, né, do da Terra, aqui a parte só interna, né? O Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e aqui seria o Kepler 62 com os seus 5 planetas, um planeta aqui do tamanho de Marte, outros aqui, né, quase do tamanho da Terra, e uma superterra, e também vocês podem ver aqui que esses 2 planetas aqui, o 62E e o 62F, estão dentro da zona habitável do sistema Kepler 62. Assim, veja que isso aqui é uma zona habitável bastante otimista, né, tanto Vênus quanto Marte também estão dentro dessa zona habitável aqui. E o sistema TRAPPIST-1, né, está aqui só para mostrar a estrela, ela é uma estrela, uma anã vermelha, bem menor do que o Sol, né, aqui está a escala de tamanho, mas o interessante dela é que ela tem 7 planetas terrestres ao seu redor. Então, é uma anã fria, porque a temperatura da superfície da estrela, e por isso que ela é vermelha, é de apenas 2.500 graus, ou seja, é bem menor do que a do Sol, que é 5.800, mais ou menos, e tem esses 7 planetas, dos quais 3, os planetas E, F e G, estão na zona habitável. E como a estrela é muito menor, o seu fluxo é muito menor, então a zona habitável da estrela fica muito mais próximo da estrela, né? E aqui vocês podem ver que todo o sistema TRAPPIST-1 caberiam aqui nessa região aqui muito mais interna até do que Mercúrio. Então, aqui só em escala de tamanho. Esse é um sistema, né, estelar com 7 planetas, mas muito pequenininho, muito menor do que o nosso sistema solar. Não, né, fora aquelas condições necessárias para a vida que eu falei, a gente tem que levar em conta a atividade estelar, né? A Raíssa, eu imagino que vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? A atividade estelar, assim como a gente conhece do Sol, ela se manifesta na forma de manchas, que são regiões de alta concentração de campo magnético, e nessas regiões você pode ter as explosões, né? Tanto solares quanto estelares, e as estrelas, elas explodem e produzem, né? E emitem energia, explosões com energias de 1.000 a 10.000 vezes mais energéticas que o Sol, assim como podem também ter ejeção de massa. A gente ainda não mediu nenhuma ejeção de massa de uma estrela, mas a gente sabe que elas ocorrem porque a gente detecta as manchas e detecta as explosões, e também o vento da estrela também pode afetar a atmosfera das estrelas. O impacto, por exemplo, dessa atividade nos exoplanetas, né, o impacto dos ventos, da ejeção de massa, das explosões e a radiação ultravioleta das estrelas, principalmente, né, se a gente pensar, por exemplo, em sistemas como o sistema TRAPPIST-1, onde os planetas estão muito mais próximos da sua estrela. Então, todos esses fenômenos, eles vão impactar muito mais, por exemplo, do que a Terra, que está a 1 unidade astronômica da sua estrela. Mas, de qualquer forma, né, esses fenômenos, eles podem causar a erosão da atmosfera, né, ou a fotoevaporação da atmosfera, e com certeza, né, vão afetar a habitabilidade, seja por um alto fluxo de ultravioleta devido à explosão, ou seja, né, por varrer, ou seja, perda de atmosfera. Ok? E aqui, então, né, para finalizar, comunicação com outras civilizações, né? Aqui é a famosa equação de Drake, esse astrônomo que em 1961 propôs essa equação aqui com 7 fatores, né? Então, o número de civilizações na Via Láctea, com os planetas, né, civilizações com os quais a gente poderia se comunicar, é o produto de 7 fatores. Na época que ele propôs, a gente mal sabia esse primeiro fator, né? E, obviamente, isso aqui é um produto, então são 7 fatores, se algum deles for 0, o N aqui é igual a 0. Né? A gente sabe hoje em dia que a taxa de formação de estrelas é de 1,5 a 3 estrelas por ano, isso é um número bem conhecido. A gente estima que a fração de estrelas com planetas hoje seja igual a 1, né? Isso é resultado, como eu falei, desses quase 5.000 planetas detectados.
Os planetas na zona habitável a gente também já consegue estimar como sendo em torno de 20%, ou seja, um sistema planetário aí ele vai ter, quem sabe, em torno aí de pelo menos uns 10 planetas, 8, 10 planetas, e mais ou menos 20% deles vão estar na zona habitável que eu acabei de definir. Então, esses 3 primeiros fatores, a gente tem um bom conhecimento. E aí, daqui para, né, a direita, ou seja, a gente aí ainda são todas estimativas e chutes, né? Qual que é a fração de planetas com vida, desses daí, quantos teriam vida inteligente, né? E o que se, né? E não só isso, e a vida inteligente capaz de construir uma antena de rádio para emitir, né, porque esse é o projeto 7, que procura por sinais inteligentes fora da Terra em ondas de rádio, e é claro que quantos desses, né, conseguiria, então, sobreviver, por exemplo, a uma catástrofe, né, produzida pela própria civilização. Isso aqui foi em plena Guerra Fria, então tinha muito esse medo, né, da autodestruição por armas nucleares. Mas, enfim, e aí existem aqui 2 estimativas, depende aqui do que você coloca para esses 4 fatores desconhecidos, né? E a otimista nos diz, então, que nós teríamos 15 milhões de planetas só na Via Láctea com os quais a gente poderia se comunicar. E a pessimista, vocês podem ver aqui, que, né, daria 10 a menos 10, né, de planeta. Mas, mesmo assim, quem sabe, isso daí pode ser um ou menos, né, se a gente pensar que isso aqui seria um planeta a cada 10 bilhões, né? Ou seja, pode ser a Via Láctea aí com 200, 400 planetas, a gente, quem sabe, ainda teria aí uns 100 planetas. Não, desculpa, que é 10 a menos 10 de planeta, ou seja, basicamente 0. Né? Então, você tem desde 15 milhões até 0, tá bom? Então, as tecnologias, né, do amanhã, como eu já falei, o telescópio espacial James Webb, já foi lançado, já está aí, né, em órbita, e ao que tudo indica, está funcionando bem. Nos próximos meses a gente deve ver os seus primeiros resultados. O satélite Plato, né, que aliás é esse aqui atrás desse meu fundo aqui, que é o satélite também da ESA, né, da Agência Espacial Europeia, e do qual eu faço parte, né, do time, aí eu coordeno a parte de medida de rotação de estrelas, a parte de trânsitos planetários, que é uma das minhas áreas de pesquisa. E, por último, um projeto aqui de radiotelescópios na Lua, que é um projeto bastante interessante. Tá, ok? E nosso lugar no universo aqui é mais, né, para os alunos de graduação, né? Então, por exemplo, se a gente começa aqui com uma foto do Google Maps da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que está aqui, né? Aí a cidade de São Paulo, nós estamos nos afastando, né? O estado de São Paulo, o Brasil, aqui a Terra como vista da Lua, a Terra vista pela sonda Cassini, fotografada pela sonda Cassini em 2013, ou seja, a sonda Cassini estava lá em torno de Saturno, então aqui é a Terra vista de Saturno. E aqui é uma foto tirada da sonda Voyager, né, em 1990, e que ela estava ainda, né, ainda não tinha nem saído direito da nossa heliosfera. Hoje ela já saiu, né, tanto a Voyager 1 quanto a Voyager 2 já saíram da heliosfera, já estão, né, em uma região aí do meio realmente interestelar. E aqui, se vocês mal conseguirem ver, que é esse zoom aqui, esse é o nosso pálido ponto azul, né, como chamou Carl Sagan. Então, gente, esse é o nosso pequeno planeta e que vale muito a pena, né, como vocês sabem, cuidar muito bem dele, né, não vou nem falar aqui os absurdos, né, da gente em pleno século XXI tá aí né, presenciando uma guerra, mas enfim. E aqui a posição do Sol na Via Láctea, que está aqui a 1/3 aqui da periferia, né? Ou seja, a 2/3 do centro da Via Láctea.
É isso que eu queria, né, tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Esse é o site lá do catálogo de planetas habitáveis. Essa é assim, a enciclopédia dos planetas, né, extrasolares ou exoplanetas, e que diz para vocês quantos planetas foram descobertos, quais as características, etc. Fora, é claro, o próprio site do Kepler. Aqui estão os meus e-mails, se vocês quiserem me contactar. Muito obrigada. Então, eu acho que a Raíssa está enfrentando algum problema, e então, enquanto a Raíssa não retoma, eu vou, então, coordenar aqui agora essa aula. Acho que a gente pode parar de gravar agora. Eu agradeço as apresentações, né, dos participantes, e vamos, então, passar para a parte de discussão, tá? Então, quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão, né, ou aí raise hand, que o Saulo, eu infelizmente não sou co-host, que o Saulo, né, Saulo, você tá por aí, por favor, se puder, então, liberar o microfone. Pronto, agora eu sou a co-host, então eu posso fazer isso. Obrigada, Saulo. Então, Saulo, eu vou